Oi, oi, seja muito bem-vinda e hoje eu vou te contar como inaugurar uma loja, montar uma loja, abrir uma loja. Isso aí, sem dinheiro nenhum. Como assim, Bruna? Seja muito bem-vinda, essa é a loucura que eu vou te contar hoje, isso mesmo. Você que me acompanha lá na rede vizinha, no Instagram, inclusive vou deixar minha rede aqui embaixo para você, me segue lá. Sabe da minha história, assim, mas não completa. Eu nunca sentei para contar tudo sobre a história da Bombonier. A Bombonier é a minha marca de roupa infantil, uma multimarca de roupa infantil, que hoje eu não estou mais à frente da loja. Mas a marca ainda é minha, eu vou contar toda essa história. Eu fiz até um script aqui para não me perder, porque é muita coisa. E para começar, então, eu preciso contar para você que eu fui gerente de uma loja de roupa infantil, a marca Milon. Inclusive, é uma marca ali entre as mamães renomadas. Ali foi o meu primeiro contato com o mundo de loja infantil e eu amei. Eu fiquei apaixonada por esse universo. Então, eu já tive ali uma certa experiência com o mercado infantil. Eu sabia os tamanhos que mais saíam, as principais objeções das mães do que elas não compravam, que elas não gostavam, que elas mais procuravam e não encontravam. Então, eu já me familiarizei ali por 1 ano e meio trabalhando com o mercado infantil. E aí, eu estava prestes a me casar. Para quem não sabe, eu já tinha o meu imóvel próprio, que era financiado, mas já tinha pago boa parte, porque eu comprei ele quando eu tinha 21 anos. E eu tinha o meu carro próprio também. Tinha uma vida estável, ganhava muito bem como gerente, ganhava uma grana legal, dava para viver bem. E aí eu estava noiva, eu ia me casar. E o meu marido tinha a casa dele, que era muito maior, muito melhor, e óbvio, eu ia passar a morar com ele. Estávamos ali nas vésperas do casamento, e como todo mundo sabe, gente, a vida do CLT não é fácil. Eu trabalhava muito, me doava muito pelo negócio, e eu já não estava feliz. A dona da loja Milon, onde eu era gerente, abriu uma outra franquia de moda feminina, de um ticket alto, de um ticket médio bem alto, sabe? As roupas eram caríssimas, na real, essa é a verdade. E eu não me identifiquei com a marca. Eu não me identifiquei com os produtos, não me identifiquei com os preços, com o estilo, não fazia sentido para mim. E eu não tava feliz, porque aí até então... Ai, gente, essa calça tá apertada. Tá me apertando, não tô conseguindo nem respirar nessa calça. Jesus amado. Ai, agora sim, agora eu tô à vontade. Senta à vontade aí você também. E aí, o que aconteceu? Eu fui ser gerente dessa nova loja da mesma proprietária. E não tava feliz, não tava fazendo sentido para mim. E aí eu pedi as contas, porque nunca foi só sobre dinheiro, né? Como eu sempre falo isso, é muito de mim. Eu não consigo estar num lugar só pelo salário. Ah, eu tô ganhando bem, o salário é bom e eu vou ficar aqui. Eu estava frustrada. Eu estava ali sabendo que eu não estava feliz, que eu não estava dando o retorno que a loja precisava, não estava sendo bom para a loja. E eu não consigo, tipo, para mim tá bom, isso que importa, tô ganhando bem, isso que importa. Não, tinha que ser uma via de mão dupla. E aí eu pedi as contas, a minha chefe na época não deixou eu sair, pediu para eu ficar, mas é óbvio, até ela arrumar outra pessoa, né? Ela não falou isso, mas ela foi atrás de outra pessoa. Normal, é o jogo do varejo, não se joga com o coração. E aí chegou o momento onde ela me deu as contas, saí com o meu acerto, usei todo o acerto para pagar o casamento, que estava ali tudo em andamento, me casei e fiquei zerada, sem emprego e sem reserva financeira. Fiquei, desculpa a palavra, mas eu fiquei, na merda, essa é a verdade. Preocupada, porque apesar de eu ter casado, e querendo ou não, gente, isso alivia uma certa carga. Porque antes eu tinha que pagar tudo sozinha, sustentar uma casa sozinha, pagar condomínio, prestação do apartamento, água, luz, blá, blá, blá. E de repente eu tinha alguém para me ajudar com aquilo ali, para dividir aquele fardo. Então, apesar de eu estar mais tranquila, mas não é do meu caráter. Eu não queria trazer esse fardo pro meu marido, sabe? Ele casou com uma mulher independente, uma mulher que ganhava bem, uma mulher que poderia somar. Eu não queria ser um peso para ele. Então, isso virou uma crise dentro de mim. Eu fiquei igual uma barata tonta. Cheguei a começar a vender Rinodê na época, bem no desespero mesmo. Peguei Rinodê para vender. Bem perdida, essa é a verdade. E aí eu fui fazer algumas consultorias em algumas lojas que me chamaram. Fiz treinamento em uma loja,
depois fui fazer consultoria em outra loja, ali nesse processo de estar desempregada, né? Pensando, e agora? O que eu faço? Eu tinha algumas propostas de ser gerente de algumas lojas, eu tinha proposta de ser vendedora em outras. Inclusive, tem uma loja aqui em Foz onde as vendedoras chegam a ganhar 6 mil reais por mês, lojas de grife. Mas eu tava precisando me encontrar, tinha que fazer sentido para mim. E o meu marido falando para mim, amor, abre uma loja. Você tem que abrir uma loja para você. Você é muito boa vendedora, você tem cartela de clientes, você gosta disso, você leva jeito, você tem que ter o teu negócio. Porque afinal de contas ele me conheceu quando eu era sacoleira. Então ele sabia que eu já tinha sido empresária, né? Uma pequena empreendedora, mas sim, eu já tive o meu negócio. Ele sempre me viu muito trabalhadora, indo atrás das coisas. Com certeza ele não me incentivaria se ele não acreditasse em mim. Então ele via um potencial em mim e ele era o meu maior, sempre foi o meu maior incentivador até hoje. Ele me apoia muito, me incentiva muito. Mas eu não sentia no meu coração, sabe? Tinha algo dentro de mim que ainda eu não acreditava que era o momento, eu não tinha dinheiro. E aí eu ficava pensando, gente, mas eu vou abrir uma loja como? Porque você tem que alugar, aí você tem que dar caução para fazer o aluguel, aí você daqui 30 dias já tem que pagar o aluguel, você tem que ter dinheiro para comprar mercadoria, móveis, cabide. Não tem como você abrir uma loja sem dinheiro. Então não fazia sentido para mim. Mas até que um dia eu acordei com uma certeza dentro do meu coração. Eu vou abrir uma loja infantil. Eu acordei pensando naquilo, acho que eu tive um sonho e eu comecei a ter certeza no meu coração, algo dentro de mim dizia, agora é a hora. Mas eu continuava sem dinheiro. Eu continuava com 0 reais na conta. Mas eu acordei com aquela certeza. E aí, aqui fica uma grande lição. Aqui acho que é a primeira lição que a gente pode tirar dessa história toda, que é o quê? Eu não olhei para a situação. Eu não olhei para os recursos. Eu não fiquei pensando, Bruna, mas como? Bruna, mas você não tem dinheiro. Bruna, mas você vai ter que reformar, você vai ter que colocar móveis, você não tem dinheiro nem para investir. Você vai ter que então pegar um empréstimo, o empréstimo vai ter juros, você já vai começar com dívida, mas e pegar um empréstimo de quanto? Não! Eu não pensei em nada disso. Eu só falei, agora é a hora. Eu vou abrir uma loja. Assim foi quando eu comprei meu apartamento também. Eu vou comprar o meu imóvel próprio. E assim é com tudo na vida. Tudo que você se determinar, eu vou fazer. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Sabe, você tem que só saber o que você quer, determinar e começar a mover as águas. O que é começar a mover as águas? Começar a se colocar no movimento. E qual foi a atitude que eu tive? Eu comecei a ir olhar as salas comerciais. Mesmo sem ter o dinheiro, eu comecei a ir olhar, né? Sem ter o recurso, sem saber como. Você não precisa saber como. Você não precisa entender como as coisas vão acontecer. E eu tenho tantas experiências de fé na minha vida. O meu casamento. Era uma época que meu marido estava passando por uma fase bem difícil financeiramente. E ele falava, amor, agora não tem como, amor, eu não tenho condição agora, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E eu falei, não, a gente vai fazer, vai dar certo, vamos dar um jeito. Assim foi com o meu imóvel próprio e assim foi com a Bombonier, entre tantas outras coisas na minha vida. Eu não olhei para o como, eu só falei, eu vou. E aí eu comecei a pesquisar no Google, eu comecei a pesquisar em sites de imobiliária, salas para alugar. A princípio era isso. Deixa eu encontrar uma sala com aluguel barato e aí eu vou ver. Eu vou deixar na mão de Deus, vai acontecer. Eu comecei a fazer o meu papel, que era olhar as salas, e aí apareceu a loja, que era a antiga Jeans e Cia, era uma loja bem antiga, mais de 15 anos, e estava à venda a loja. Aí eu liguei, falei, oi, eu vi um anúncio e tal, a loja para vender, eu queria saber o preço. Aí o cara falou, ó, 170 mil. Eu quase caí para trás. Falei, 170 mil? Ah, aquilo já me deixou com a pulga atrás da orelha. Por que tão caro? Gente, como assim? Aí eu falei pro Egídio, falei, não, vamos lá ver essa loja, eu preciso ir lá ver por que esse cara tá pedindo tudo isso, vamos lá ver. Cheguei lá para olhar, a loja era uma loja antiga, ela tinha lajotas brancas com aquele rejunte grosso, escuro, sabe? Ela tinha forro de PVC, ela tinha luzes de tubo, ela tinha uns móveis antigos, daquela cor de madeira escura, ela tinha um cheiro de antigo, sabe? Os manequins eram antigos, aqueles manequins velhos, assim, branco,
bem estranhos, com o dedo quebrado, remendado com durex. Era uma loja que tinha roupa feminina, masculina e infantil. Jeans e Si era o nome. Com certeza ela decidiu vender porque estava no momento do negócio dela que ou ela vendia a loja ou ela reformava para reinaugurar e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, né? Por que uma pessoa quer 170 mil reais? Mas o aluguel era muito barato, era na principal avenida da cidade, do lado de duas lojas renomadíssimas, lojas que têm 30 anos já, muito conhecida, muito movimentada. O ponto era bom, o aluguel era barato. E eu parei para pensar e falei, bom, a loja tá pronta. É só entrar e começar a trabalhar. Mas eu não queria uma loja de roupa feminina nem masculina. Eu queria uma loja infantil. Eu queria uma loja de criança. E aí, o que eu pensei? Bom, dinheiro eu não tenho. Mas eu tenho um apartamento e um carro. Para vender o apartamento, eu teria que quitar o apartamento agora. Para vender o carro, eu teria que esperar vender. Para eu ter dinheiro para montar uma loja do zero. Aqui a loja está pronta. O ponto é bom e o aluguel é barato. Com esse valor de aluguel, eu conseguiria abrir uma loja de bairro. Eu vou pagar um aluguel baratíssimo, oportunidades. Aí é um outro ponto que eu quero falar com vocês aqui. Eu soube identificar uma boa oportunidade. Uma oportunidade que, infelizmente, muitas vezes vocês acham que oportunidade é quando as coisas são fáceis. E isso não é oportunidade. Eu já conheci pessoas que acham que oportunidades é aquela coisa que está com preço de banana, é aquela coisa que está por menos do que vale. Tem gente que tem esse conceito distorcido sobre o que é oportunidade. Oportunidade é uma situação onde você está tendo a possibilidade de adquirir ou de fazer algo que talvez nas condições reais você não teria. Então, talvez em outras circunstâncias eu não teria oportunidade de conseguir uma sala comercial com aluguel tão barato na principal avenida da cidade. Em outra situação, eu não conseguiria abrir uma loja porque o dinheiro de fato eu não tenho. Então, o que eu pensei? Eu fiz uma proposta, falei, olha, eu te dou o meu apartamento, falta ainda um valor para terminar de quitar, você me dá um prazo de até o final do ano para eu quitar, e eu te dou o meu carro também, que está quitado já. Então, eu dei o meu apartamento, dei o meu carro, e ele aceitou. E aí, o que eu pensei? Eu vou liquidar tudo que tem lá dentro, vou levantar uma grana, vou reformar e vou reinaugurar. Eu fiz umas contas meio de cabeça, bom, tem tantas peças, se eu vender por R$ 39,90 em média tudo, vou levantar tantos mil, com tantos mil eu consigo pelo menos comprar um pouco de mercadoria, enfim, fui fazendo umas contas meio na louca. Garantia? Não tinha nenhuma. Eu arrisquei tudo que eu tinha, que era o meu único imóvel próprio e o meu carro. Então, às vezes, a gente quer colher frutos, mas a gente precisa ter coragem também. Aqui a gente já tirou várias lições. E uma delas, né, dentro dessas que a gente falou sobre não olhar como, mas acreditar no que você quer e ir atrás, se colocar em movimento, saber identificar as oportunidades. E terceiro é ter coragem, arriscar. Quantas vezes eu vejo, sabe, lá no meu Instagram, pessoas que chegam querendo aprender de venda, mas chega na hora de comprar o meu curso, a pessoa não tem coragem de investir num curso que às vezes é menos de R$ 1.000. A pessoa não tem coragem de comprar um curso, fica com medo de arriscar. Ai, mas e se não der certo? Mas e se não funcionar, minha filha? O que é certo nessa vida? O que tem garantia nessa vida? E aí eu sei que eu fui, fiz uma grande liquidação, queimei tudo o estoque do que tinha, vendi tudo. Eu vou pedir pro editor colocar aqui para vocês algumas fotos aqui, ó, de como a loja era, de como a fachada era, pra vocês verem que ela era bem antiga. Eu vou mostrar o processo da mudança depois. E aí aqui a gente já começou a liquidar. Aqui a gente começou a fazer a liquidação, a gente começou a queimar o estoque, vender pelo preço de custo, e eu sempre ali aparecendo nos stories, interagindo com as pessoas, trazendo a minha audiência no meu Instagram pessoal
para interagir comigo, para vivenciar esse sonho junto comigo, criando o gatilho da curiosidade, do pertencimento, fazendo eles participarem desse processo todo da mudança, da inauguração e tudo mais. E aí liquidei, levantei uma grana. Eu lembro que eu vendi tudo, assim, vendi até móveis, manequim e tudo. E aí comecei a reforma, né? Nossa, passei muita dor de cabeça, quem sabe questão de reforma. Eu fui pagando aquilo que tinha que pagar no dinheiro, eu fui dando no dinheiro, com aquele dinheiro que eu levantei na liquidação. E aí eu fui passando cartão, dando cheque, o que dava para passar cartão, parcelar em 10 vezes eu parcelava. Aí eu fui mandando fazer sacola, fui criando toda uma identidade visual, um conceito. Eu não abri só uma loja, eu pensei em tudo. Eu queria cores chamativas, eu queria que as pessoas passassem na rua e não tivesse como não olhar para aquela loja. Eu escolhi as cores, eu pensei num nome que quando você digitasse no Instagram, eu não queria que aparecesse aquele monte de loja com o mesmo nome. Um exemplo, tá? Eu tinha pensado algodão doce. Você digita no Instagram algodão doce, aparece trocentos. Agora, Bombonier, não. Aparecia loja de doce, né, ou confeitaria, mas loja de roupa infantil eu era a única. Então não tinha erro. Eu estava criando algo sólido. Eu criei todo um conceito. Eu pensei, eu quero uma loja linda, mas com roupa barata. Eu quero uma loja com uma experiência de compra. E eu fui criando todo aquele conceito, pensando nos detalhes. Vou até colocar aqui para vocês a imagem que mostra a sacola da loja, escrito cuidado, produto extremamente fofo. Então, desde a sacola, mas eu tinha que pensar no custo-benefício. Como é que eu vou comprar uma sacola de papel que custa caro se eu vou vender roupa barata? Então, eu mandei fazer sacola de plástico. Eu fui pensando em tudo. Fui atrás do cheirinho para borrifar na sacola, borrifar nas roupas. Fui atrás de lustre. E eu lembro que, vou pôr aqui pra vocês, eu que pintei o lustre, porque eu queria um lustre colorido, pra dar aquela ideia de candy colors, de doce, de infância, alegria, aquelas cores. Ao mesmo tempo, eu queria algo colorido, mas eu queria algo chique, porque até a pessoa que quer pagar barato, ela quer ter uma experiência de compra. Então eu fui pensando em tudo, nome, cor, sacola, cheirinho, toda essa estrutura, eu fui construindo algo para ser grande, estilo franquia mesmo. E pensei no lustre, eu escolhi os manequins, vou colocar aqui para vocês também, aquele manequim de tecido, da última geração, parcelei o manequim em trocentas vezes também, passei o cartão, acho que foi em 8 vezes o manequim, o lustre eu comprei no Mercado Livre, paguei em 10 vezes, a tinta para pintar o lustre spray, parcelei em 10 vezes, e assim eu fui fazendo, construindo toda uma estrutura, um conceito, e aí foi a tal da reforma, né? Coloquei porta, como vocês podem ver aqui, a porta eletrônica, aquela de controle, parcelada também, fui reformando, troquei o piso, coloquei gesso, iluminação, fiação e fui, só adquirindo dívida, né? Então, assim, aí quando me perguntam, Bruna, você aconselha fazer financiamento, pegar empréstimo para abrir um negócio? Gente, eu fiz isso. Porque era uma espécie de empréstimo, era uma espécie de financiamento. Dali tantos dias vinha as contas para pagar. Eu abri uma loja contando com o ovo no da galinha. Mas eu sabia, eu estava muito convicta do que eu estava disposta a fazer. E aí foi aquela questão, né? Produto, nome, marketing, posicionamento. Eu fui fazendo a minha audiência do meu Instagram. Só que, claro, eu sempre tive posicionamento no Instagram. Eu sempre fui blogueirinha. Eu sempre postei minha vida pessoal, eu sempre criei conteúdo, eu sempre adicionei as minhas clientes, eu segui as minhas clientes, interagia com as minhas clientes. Eu sempre fui a minha própria marca. E não importasse, desde aquela Bruna sacoleira, aquela Bruna que foi funcionária, gerente daquela loja, eu sempre era a minha própria marca, o tal do networking. Eu sempre fui criando conexões, criando relacionamento, fidelizando as pessoas. E aí eu ia mostrando os bastidores de tudo aquilo, eu ia falando para as pessoas que eu não vi, criando a expectativa da inauguração. Criei um convite bem maravilhoso. Eu lembro que eu mandei fazer um cofrinho personalizado, mandei entregar para pessoas influentes na cidade, convidando para inauguração.
preparei um coquetel, contratei garçom. Eu lembro que eu não tinha mais dinheiro. Chegou na hora, assim, você sabe, gente, porque quando eu fui fazer a reforma, eu não contava que eu ia ter que trocar a fiação, por exemplo. Porque a fiação tava podre. A loja era antiga, a sala era antiga, a fiação tava toda derretida. Podia pegar fogo a qualquer momento. Então não tava no meu orçamento. Eu não imaginava gastar com aquilo. É sempre aquela coisa, né, gente? Construção é, já que tá fazendo isso, faz aquilo. Já que tá fazendo aquele outro, faz aquele outro. Chegou um momento onde eu precisei pedir socorro pro meu marido. Precisei pedir dinheiro para ele. Ele precisou me arranjar dinheiro para eu fazer a primeira compra em São Paulo. E aí, depois disso, eu fui atrás das fábricas para comprar no boleto parcelado. Comecei já a fazer pedido, parcelar no boleto. E eu lembro que eu tive que pedir um respiro pro meu marido. Se não me engano, foi 15 mil na época que ele teve que me emprestar, porque eu não ia ter o que fazer. E ele também não estava conseguindo. E eu, tipo, nervosa, amor, vai ter inauguração, eu preciso de dinheiro. E ele foi atrás também, conseguiu para mim. E foi com 15 mil que eu inaugurei uma loja que vendia roupa infantil de 0 a 16 anos, menina e menino. Faz as contas aí, gente. Eu tinha que ter PMG de bebê, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 de menina e de menino. Aí você tem que ter conjunto, você tem que ter peça avulsa, você tem que ter calça, você tem que ter jaqueta, você tem que ter vestido, de tudo um pouco. Então a loja, eu até vou pôr aqui loja da inauguração, a loja estava bem vazia, não tinha muita mercadoria, era o que deu, foi o que eu consegui, foi daquele jeito que deu mesmo. Mas já no primeiro mês a gente já vendeu assim, eu inaugurei, acho que era um dia 12, 11, por aí, não lembro exatamente a data. Mas era no meio do mês já. E a gente vendeu tipo 40 mil nos restantes dos dias. E aí já no segundo mês foi tipo 70 mil. E foi já um negócio estrondoroso, né? Porque aí tem 2 pontos que as pessoas me perguntam muito. Por que, Bruna, né? Por que você acha que as coisas já foram assim? O que fez? É um conjunto de tudo isso, gente. É um conjunto de uma Bruna que sempre teve uma cartela de cliente muito boa, porque sempre investiu nas pessoas com pensamento de longo prazo. Porque eu já tinha um posicionamento, ainda que pequeno, eu tinha 2 mil, nem isso. Eu tinha uns 1.500 seguidores. Não é muito, mas eu já tinha um posicionamento. Então, eu já tinha um posicionamento digital, eu já tinha uma cartela de clientes, eu mostrei tudo aquilo, eu criei nas pessoas uma expectativa. Para quem eu via na rua, eu falava da loja. Eu criava aquela expectativa com empolgação, com energia, com animação. Eu contagiava as pessoas, elas abraçaram a causa da Bombonier. A Bombonier bombou na cidade desde o primeiro dia. Virou tipo chicletinho. Eu falava com brilho nos olhos, eu falava com empolgação, eu falava, vou te esperar lá, hein, sabe onde que é e tal, e vem, eu quero te ver lá, vou te esperar, né. Aquela loucura. No Instagram era todo dia, mostrando os batidores, eu chorava, eu ficava, esperneava, gente, meu Deus, reforma, de deixar qualquer um louco. Aí eu mostrava as coisas acontecendo, vou até mostrar aqui foto, eu lá em casa, faturando mercadoria, tarde da noite, e eu tava lá com as coisas no chão, assim, e eu postava, eu mostrava o meu empenho, eu mostrava depois também aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu lá na loja faturando mercadoria, porque daí eu fui começando a fazer pedido das fábricas, chegava mais mercadoria, eu fui enchendo a loja, então eu vendi aqueles 40 mil, eu já reinvesti aqueles 40 mil, e aí eu ia fazendo as pessoas participarem comigo. Eu estava sempre criando estratégias, sempre criando campanhas, sempre criando narrativas, sempre trazendo um contexto, uma história e fazendo estratégias de produtos baratos, deixando de ganhar em uns produtos enquanto eu ganhava em outros. Então, é um conjunto de coisas. O que fez a Bombonier ser o que ela é? Tudo isso junto. E aí uma pergunta que vocês me mandaram, Bruna, você teve ajuda financeira? O do meu marido, claro, ainda que muito pequena perto de tudo que foi, né? Tudo que envolveu ali, muita coisa, a maioria do dinheiro eu tirei da própria loja, da liquidação de tudo. Eu lembro que no final sobrou várias caixas de mercadoria que não vendeu nem na liquidação. Eu consegui vender para uma mulher de Santa Catarina. Eu consegui vender para ela lote fechado. Tudo que sobrou, eu mandei para ela
e ela comprou de mim por 15 mil. Então eu fui vendendo manequim, eu fui vendendo os móveis, eu fui vendendo cabide, foi tudo assim, sabe? Mas claro que se não fosse com o apoio do meu marido, ali nas finaleiras, quando eu não tinha mais, eu não tinha de onde tirar, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais limite, eu não tinha mais cheque, era a época de inaugurar, eu consegui uma fábrica que me vendeu no boleto, um pedido mínimo lá, um pouquinho, mas não ia chegar a tempo, eu estava desesperada e o meu marido me ajudou. Essa foi a ajuda que eu tive financeira. Não cheguei a pegar empréstimo no banco, mas eu precisei pegar um empréstimo ali. Empréstimo não, porque eu nunca devolvi esse dinheiro para ele, coitado. E apoio familiar do meu marido, o principal sempre foi ele, o principal apoiador, que sempre topou as minhas loucuras, sempre acreditou em mim. Isso eu não, tem uma coisa que eu não posso reclamar, do meu marido não acreditar, ou não me apoiar, ou não querer, né, me dar esse apoio. A minha família, que eu digo assim, mãe, irmã, pai, num outro geral, achavam que eu estava fazendo uma loucura, apesar de nunca terem falado, não faz isso, mas dá medo, né, gente? A pessoa tá arriscando o imóvel dela, o carro dela, tudo num negócio, é óbvio que dá medo. As pessoas, quando elas às vezes não apoiam a gente, às vezes não é por maldade, às vezes é por medo mesmo da gente se frustrar. Aí mandaram assim também, qual foi a minha maior dificuldade no início? Não só no início, mas sempre, tá? A maior dificuldade que eu tive no meu negócio sempre foi lidar com a ansiedade. Aquela coisa de ter muita conta para pagar, porque como eu falei para vocês que eu pagava no boleto, eu fazia compras grandes e parcelava no boleto, então às vezes faturava 80 mil, mas tinha 50 mil de boleto para pagar. Então, ter que lidar com todos os dias aquele monte de boleto e boletos altos, você fica naquela expectativa e na obrigação de ter que vender, porque senão podia virar uma bola de neve. E, gente, era dois caminhos, 50-50. Ou ia ser um sucesso, ia bombar e top, fiz minha vida, ou eu podia perder tudo e pior, e ficar endividada. E não era pouca dívida, não. Porque chegou um momento, gente, que para você vender o tanto que eu vendia, eu tinha que ter um estoque muito alto. E para ter esse estoque muito alto, eu fazia compras muito altas. Então era um jogo muito grande. Eu nunca tinha jogado esse jogo. Então a maior dificuldade era lidar com as minhas emoções. Lidar com a expectativa, saber me acalmar e ficar tranquila no dia que não vendia tão bem. Porque não era todo dia que vendia muito. Tinha o dia mal, tinha o dia ruim, tinha o dia do movimento fraco. Saber me manter concentrada, equilibrada, né, com a terapia em dia nesses momentos. Eu confesso que essa foi a maior dificuldade, porque eu sempre gostei de ter dinheiro, todo mundo, né, gente, quem não gosta? De ter segurança, de ter dinheiro sobrando, sempre sobrar. Então trabalhar sempre no limite, assim, tipo, entrou hoje para pagar as contas de amanhã, entrou amanhã para pagar as contas, era muito sofrido. Era uma montanha-russa, né, gente? Entrava muito, mas saía muito também. E como que eram as vendas no começo? As vendas sempre foram muito boas. Sempre vendeu muito. Por quê? Porque eu sempre prospectei demais. Então eu ia atrás de cliente, eu mandava mensagem, eu ia atrás, eu fazia prospecção no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. A minha equipe, eu ensinei as minhas vendedoras a fazerem, elas faziam também. Então a gente criava um burburinho muito grande. Eu nunca fiquei de braços cruzados esperando. Eu nunca fiquei assim, esperando a venda vir, esperando o cliente vir. Eu sempre criei as vendas. Eu sempre fiz a venda acontecer. Então eu levava condicional, eu mandava mensagem, eu ia nos grupos das mães, eu ia no grupo de Facebook, eu ia em tudo quanto é lugar, eu fazia um alvoroço, eu acordava de manhã, ia para aquela loja e até o final do dia, às vezes 8, 9 horas da noite, era atrás de venda, atrás de venda, atrás de venda. Eu não podia ver uma mãe, eu ligava o radar, eu ia no mercado, eu vi uma mãe, eu já pedi o WhatsApp, eu tava com sangue no olho, então eu nunca posso reclamar das vendas. Inclusive, eu falo que as vendas, gente, elas são 100% resultado do seu esforço. Você vai vender quanto você quiser, desde que você trabalhe para isso. Giro de estoque, Bruna, como é que você fazia para girar o estoque? Gente, quando você está vendendo bem, não existe problema com giro de estoque. Você compra e vende, compra e vende, compra e vende. Esse é o giro de estoque. O segredo do giro de estoque é ter venda.
A única coisa que eu tive que aprender a lidar, claro, é perceber quando estava acabando o inverno, quanto ainda tinha de estoque, quanto eu costumava vender num mês, entender que nem que eu vendesse o tanto, batesse a meta, o tanto que eu esperava, ia sobrar muita mercadoria. Ou nem que eu vendesse o dobro, ainda ia sobrar. Ah, então tá na hora de começar a liquidar. Entender quando era a hora de liquidar, por quanto liquidar, o que valeria a pena não liquidar e guardar para outra estação. Essa gestão de estoque eu fui aprendendo, mas muita coisa eu já sabia, porque eu já tinha aprendido quando eu fui gerente da Milon. Mas mesmo quando eu fui gerente da Milon, a minha patroa, ela não tinha experiência na área. Ela era enfermeira. E aí ela foi empreender, não sabia nada e a gente aprendeu juntas. Então eu fui aprendendo essa questão. Mas giro de estoque, gente, o segredo do giro de estoque é venda. Quando tem venda, não tem erro. E por onde começar, né, Bruno, um negócio? Por onde que é o começo? Gente, o começo de tudo, o coração de tudo é venda. Eu poderia ter sacola bonita, cheirinho, lustre, fachada, nome, Instagram. Se eu não tivesse cliente e venda saindo, nada disso ia resolver. Então, o segredo é ser intencional nas vendas. Qual foi a minha estratégia de sucesso, né? Qual foi a estratégia que eu acho assim que foi o meu sucesso? É, como eu disse antes, né? É o todo, não tem um ponto sozinho, é tudo junto. Mas com certeza ter tido um conceito, eu não era só mais uma loja, eu era a Bombonier. Então ter estruturado todo um conceito de loja junto com a minha vontade, a minha fome de sucesso, a minha fome de fazer dar certo. Eu fiz a água bater na minha bunda. Eu arrisquei tudo. Não dar certo não era uma opção. Eu ia perder tudo que eu tinha. A minha casa, o meu carro. Eu ia quebrar a cara. Então eu não tinha essa opção. Então aquele sangue no olho de vencer, ir atrás, ralar, lutar, batalhar, chamar as pessoas, mandar mensagem, prospectar, levar condicional, fazer a coisa acontecer, com certeza foi o segredo do meu sucesso. Como que foi lá no início, né? Vocês mandaram várias perguntas. Como é que foi o meu início? Eu falo que o início foi fácil, porque eu estava colhendo já muita coisa que eu tinha plantado na minha vida. E como eu estava muito empolgada, muito animada, foi muito fácil. Eu não posso dizer que foi difícil, gente, porque de verdade não foi. Eu fui muito abençoada, eu vi a mão de Deus o tempo todo, mas eu ralei muito também. Então, assim, não tem como dar errado quando você tem força de vontade e conhecimento. Então, eu trabalhei muito, eu batalhei muito, eu fiz acontecer e foi desde o primeiro dia uma bênção. Minhas maiores dificuldades com a Bombonier. Quais foram as maiores dificuldades? Como eu disse, a primeira delas é lidar com as minhas emoções, lidar com essa ansiedade de você ter muita conta para pagar, de você ter boletos altos, de você ter pedidos altos. Chegou um momento onde eu fazia 300 mil de compra para a loja. Para quem nunca tinha lidado com dinheiros tão altos, com granas tão pesadas assim, o emocional pesa bastante. Então, lidar com a ansiedade, lidar com as expectativas, lidar com o medo e, em segundo lugar, funcionário. Essa foi a minha maior decepção, tristeza e foi o motivo de eu querer desistir de tudo. Eu falo que se tivesse 10 Brunas atendendo, porque o funcionário não atende o seu cliente como você, o funcionário não faz prospecção como você, não todos, tá, gente? Mas a maioria. O funcionário não tem o mesmo comprometimento, o funcionário não tem o mesmo sangue no olho, o funcionário não tem o mesmo engajamento, ele não faz como você. E aí eu também não queria mais ser escrava, porque para a loja vender tudo isso eu tinha que trabalhar muito. E eu já não estava mais afim. Eu já não queria ficar das 9 da manhã às 7 horas da noite na loja todos os dias. Eu não queria mais almoçar sentada no chão do estoque da loja, comida fria. Eu já não queria mais ter dor de cabeça o dia inteiro de tanto trabalhar e não ter tempo de tomar água e nem de ir no banheiro. Eu estava cansada, porque foi um ano
que eu fiquei à frente da loja, trabalhando de segunda a segunda, igual uma louca no Instagram, postando, atendendo, faturando. Então, falta de realmente de apoio. E naquela época, eu não tinha saco para treinar, nem para ficar ali sendo gestora, sendo a gerente de equipe, porque eu tinha que ser tudo. Eu acho que faltou eu dar um passo um pouco para trás, de realmente estruturar a minha loja, de ter setores, ter uma gerente administrativa e eu focar só em uma das coisas, ou só no Instagram, ou só na parte de atendimento, ou só na parte de compras, só na parte de faturamento. Eu era muito centralizadora, eu queria eu fazer tudo e isso me desgastou muito. Sabe quando você trabalha muito e você vai muito rápido e você chega lá na frente, você já não tem mais força para seguir? Essa foi uma das minhas maiores dificuldades e hoje eu faria tudo diferente. E medo. Se eu sentir medo, com certeza. Muitas vezes, eu só nunca deixei o medo ser maior que a minha vontade de vencer. Então, senti medo, sim, mas eu fui com medo mesmo. E como que está hoje? Tem um destaque lá no meu Instagram, onde eu conto como é que estão as coisas hoje com relação à Bombonier, mas hoje a loja não é mais minha. Eu consegui vender a loja, foi uma negociação muito boa. Eu vendi ela por quase R$500 mil. Vendi para um casal que está tocando a loja, está fazendo um ótimo trabalho, são excelentes profissionais, mas a marca continua sendo minha. Então a marca Bombonier é minha. É um projeto que está engavetado. Eu tenho vontade de trabalhar na expansão da marca. Ela já é registrada no INPI como uma franchise, então ela é uma franquia, ela está estruturada como franquia, ela está registrada como franquia, ela apenas não está sendo trabalhada, porque eu me encontrei aqui, né? Eu saí da Bombonier para fazer o que eu faço hoje, para ser mentora de pequenas empreendedoras, para transbordar na vida das pessoas, ensinar tudo aquilo que eu sei sobre venda, cliente, prospecção. E eu vendi a loja, foi uma oportunidade, foi muito de Deus para a vida dela e para a minha. Foi tudo muito certo, assim. E eu deixei esse projeto um pouco de lado. Hoje a Bombonier é o meu case de sucesso, é a minha marca, a marca do meu coração. Não está sendo explorada como poderia e deveria, mas porque eu me encontrei fazendo o que eu faço hoje aqui, o que eu tô fazendo isso. E claro que para esse trabalho continuar, para esse trabalho crescer e ir muito mais além, você tem que dar um like nesse vídeo, já deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou, se você teria coragem de fazer o que eu faria, o que você teria feito de diferente, qual é a sua história no empreendedorismo, me conta aqui embaixo. Se você já arriscou tão grande assim, se você faria ou não, se você viveria isso ou não, dá aquele like e já se inscreve no meu canal, porque isso me ajuda muito a estar sempre aqui fazendo vídeos como esses, que eu amo e faz a minha vida estar completa hoje, porque de verdade já estar à frente da loja todos os dias estava me sobrecarregando muito e o meu propósito sempre foi ajudar pessoas. Eu me sinto completa quando eu tô aqui transbordando na sua vida e eu amo o que eu faço hoje, eu tô muito feliz. E feliz de ter você aqui comigo, mais um vídeo! E agora, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e me diz se você gostou da minha história, qual foi a parte que você mais gostou, o que mais te impactou e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!